Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou abordar a saga Star Wars como um todo e vou tentar dar a minha previsão a respeito do filme A Ascensão de Skywalker, que chegou nos cinemas nesse final de semana. Vocês podem ver a minha crítica aqui do lado e eu vou soltar ainda a minha crítica com spoilers nos próximos dias. Então hoje eu quero falar de um panorama geral da saga e também mais especificamente do que eu acho que esse filme vai fazer nas bilheterias. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos. Então vamos lá, o que me levou a fazer esse vídeo a respeito da bilheteria de Ascensão de Skywalker, para dar minha previsão e etc. Porque eu acho muito curioso que o filme, quando foi anunciado, obviamente, todo mundo já sabia que seria uma trilogia, muitas pessoas falavam que esse filme tinha chance de bater Avatar e etc, que o final da saga Star Wars seria o filme mais lucrativo de todos os tempos, muitos fãs falavam isso, e eu percebi muitos desses fãs que estavam falando da possibilidade desse filme ser um dos maiores fenômenos da história do cinema, falando que esse filme vai flopar. Muita gente mesmo tá falando que esse filme vai flopar. Eu inclusive perguntei para diversas pessoas o que seria flopar para um filme da saga Star Wars. Seria fazer 600 milhões, 800 milhões, 1 bilhão e 300, o que vocês considerariam um flop? Eu quero que vocês escrevam abaixo aqui se vocês acham que o filme vai ser bem sucedido ou não. E como eu disse, eu vou falar aqui no vídeo um panorama geral a respeito da saga e a minha previsão para esse filme. Então, analisando a primeira trilogia, também conhecida como a trilogia original, que é composta por Star Wars, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, a gente vê que o primeiro filme foi o mais bem sucedido da trilogia, fazendo 775 milhões de dólares. E depois do lançamento do filme Star Wars, como era chamado o filme original, até que eles deram o nome Episódio 4, Uma Nova Esperança, o filme O Império Contra-Ataca fez 538 milhões de dólares, fazendo 70% da performance do primeiro filme. Então o filme ainda foi muito bem sucedido, obviamente, ainda foi um grande fenômeno, foi o maior filme do ano do seu lançamento, mas ainda ficou bem aquém das expectativas das pessoas que esperavam que o filme fosse conseguir replicar o que o primeiro filme fez. E o terceiro filme da trilogia original é, obviamente, o filme O Retorno de Jedi, e o filme fez 475 milhões de dólares, fazendo somente 61% do que o filme original fez. Então a gente vê que na trilogia original a gente viu o primeiro filme lá em cima, o segundo filme no meio e o terceiro filme lá embaixo. E o que aconteceu na segunda trilogia, ou a trilogia das prequels, que chegou na década de 90 e começo da década de 2000? O primeiro filme, A Ameaça Fantasma, o episódio 1, fez 924 milhões de dólares, ficou bem próximo de bater a marca de 1 bilhão de dólares. Eu sei que muitos de vocês vão falar que Ameaça Fantasma bateu a marca de 1 bilhão de dólares, mas não bateu no seu lançamento original. O único filme nessa época que tinha batido a marca de 1 bilhão de dólares era o Titanic, que tinha feito, se não me engano, 1,7 bilhões. Ainda não tinha batido a marca de 2 bilhões, porque os dois filmes tiveram grandes relançamentos e acabaram recebendo mais um tanto aí nas bilheterias. Então o filme A Ameaça Fantasmas fez 924 milhões de dólares e ele foi seguido pelo filme O Ataque dos Clones, que fez 649 milhões de dólares. Foi uma queda muito drástica, mas novamente o filme fez cerca de 70% do que o seu original fez, mantendo a média do que a gente viu no decorrer da franquia. A diferença é que, ao contrário da trilogia original, a gente não viu uma nova queda entre o segundo e o terceiro episódio das prequels. A gente viu um aumento, e o filme 3, o episódio 3, fez 848 milhões de dólares, ou seja, teve um aumento bem significativo entre o 2 e o 3, principalmente porque foi o filme que trouxe o que o público queria ver nessas prequels, que era a transformação do Anakin pro Darth Vader. Então eu acho que esse é o principal motivo. Caso os três filmes tivessem abordado temáticas parecidas, eu acho que o terceiro filme teria feito mais ou menos a mesma coisa que o Ataque dos Clones fez. E obviamente o terceiro filme é o melhor filme da trilogia, então esse aumento foi merecido, mas eu acho que o principal motivo para isso foi justamente a transformação do Anakin em Darth Vader. E o terceiro filme acabou fazendo 91% do que o primeiro filme da trilogia fez. Então a gente analisou as duas primeiras trilogias mundialmente. A primeira trilogia teve uma queda de filme após filme, a segunda trilogia teve um aumento, mas vale frisar que nos Estados Unidos as duas trilogias tiveram a mesma performance.
O primeiro filme foi o mais bem sucedido, o segundo filme foi o mais mal sucedido e o terceiro filme ficou no meio dos dois. Então a gente viu isso acontecendo nas duas trilogias e eu acho que isso vai acontecer também na terceira. E já que a gente está falando da terceira trilogia, o filme Despertar da Força foi um dos maiores fenômenos da história do cinema, batendo 2 bilhões de dólares. Foi somente o segundo filme a bater a marca de 2 bilhões de dólares. Desde então, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato também bateram essa marca, mas o filme foi o segundo depois de Avatar. E o filme abriu com 247 milhões de dólares, quebrando todos os recordes aí de abertura, de maior dia, maior domingo, maior sábado e etc. E esse recorde, obviamente, já foi quebrado pelo filme Ultimato e também pelo filme Guerra Infinita, mas o filme fez 2,068 bilhões de dólares, e inclusive é hoje o maior filme da história doméstica nos Estados Unidos, ou seja, é o filme com a melhor performance em território americano. Então o primeiro filme fez 2 bilhões de dólares, e ele foi seguido pelo filme Os Últimos Jedi, que teve uma queda muito grande, ficou com 64% do que o filme antecessor tinha feito, O Despertar da Força, e fez 1,333 bilhão de dólares. Foi uma queda muito considerável, em termos numéricos, foi a maior queda entre um filme e outro, mas de qualquer forma a queda não foi tão superior às quedas que a gente viu nas trilogias anteriores. Como eu falei, as sequências sempre fizeram 70% do valor do filme original, e dessa vez fez somente 64%. Então teve uma queda 6% maior do que a dos filmes anteriores. Mas vale frisar que mesmo ajustando pela inflação, tanto O Despertar da Força teve uma performance muito melhor do que o lançamento original do filme Ameaça Fantasma, quanto Os Últimos Jedi teve uma performance muito melhor do que o Ataque dos Clones. Então, de qualquer forma que a gente analisar, essa nova trilogia, a trilogia das sequências, tá tendo uma performance melhor do que a trilogia das prequels. E as duas, obviamente, se a gente ajustar pela inflação, perdem de longe para a trilogia original, porque o primeiro filme ali chega a quase 3,5 bilhões de dólares se a gente fizer esse ajuste pela inflação. Então, analisando tudo isso, analisando todos esses fatores, quanto a gente pode prever que o filme Ascensão de Skywalker vai fazer no seu lançamento e no final da sua corrida? Eu, particularmente, acredito que o filme vai ter uma performance melhor do que Os Últimos Jedi. Eu acho que mesmo tendo uma aceitação menor, mesmo tendo uma aceitação ali cheia de hate, uma negatividade muito grande, eu acho que esse filme vai ter uma performance melhor, porque é o final da franquia, é o final da saga aí mais relevante da história dos cinemas. Mesmo se a gente considerar o universo Marvel, eu sei que muitas pessoas hoje gostam de falar que o universo Marvel é maior do que a saga Star Wars, e até se a gente olhar a quantidade de filmes, bilheteria e etc. Mas a gente tem que considerar que Star Wars pega todas as idades. Se você tem 60 ou 50 anos, você viu a trilogia original. Se você tem de 30 a 40, você viu as prequels sendo lançadas. E se você tem de 10 a 20 anos, você faz parte dessa nova geração, que é o público-alvo dessa nova trilogia. Então acho que em termos de relevância, não tem como a gente negar que a saga Star Wars aí com 40 anos de duração é extremamente relevante para a história do cinema e inclusive nos dias de hoje. E eu acredito que o filme vai ter um boca a boca positivo, pelo menos entre o público mainstream, entre as pessoas que não acompanham de forma tão ferrenha a série. Eu acho que o filme vai agradar muita gente. E eu acho que o boca a boca vai acabar sendo positivo, mesmo que as críticas tenham sido extremamente negativas. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que o filme vai ter uma estreia de 198 milhões contra os 247 milhões do Despertar da Força e 220 milhões dos Últimos Jedi. Mas Os Últimos Jedi teve uma performance bem fraca depois da sua estreia, não teve tantas pernas ali no decorrer da sua corrida, ao contrário do Despertar da Força, que fez ali mais de 900 milhões em território americano. Eu acho que o filme Ascensão de Skywalker vai ficar na casa dos 650 milhões de dólares nos Estados Unidos, e eu acho que o filme vai fazer 1,6 bilhão de dólares ao redor do mundo. Então, o meu número que eu acho que esse filme vai fazer é 198 milhões de dólares na estreia em território americano, 650 milhões de dólares nos Estados Unidos e 1,6 milhão de dólares ao redor do mundo. Então, pessoal, agora como sempre eu quero fazer um pedido para vocês aqui no vídeo. Eu quero que vocês coloquem quanto vocês acham que o filme vai fazer nesse final de semana, no final de semana de abertura nos Estados Unidos,
e quanto vocês acham que o filme vai fazer no final da sua corrida. Já no vídeo de domingo, no Clube da Bilheteria desse final de semana, eu vou citar o nome de quem chegar mais próximo do valor real, do valor que o filme fizer nos Estados Unidos no final de semana, se é 220, 230, 150, 180, eu vou citar a pessoa que acertar o número e no final da corrida eu vou citar também a pessoa que chegou mais próximo ali, no meu caso, 1,6 bilhão. Se vocês acharem que vai fazer 1,8, que vai fazer 2, que vai bater Vingadores Ultimato aí fazendo 2,8 bilhões de dólares, diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.